Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma evolução aí no SIGA, nos portais, que é sobre a emissão de relatórios, né? Então, é uma funcionalidade que nós disponibilizamos nessa RC, na RC 230502, onde disponibilizamos uma série de relatórios nos portais, né? Nos portais do SIGA, seja lá do portal CRM, portal Indústria. Depois teremos um portal de compras, no portal financeiro, né? E mais para frente, o parte fiscal também, né? Então, a partir de agora, a gente vai demonstrar como ficou essa solução. Então, a gente pode logar aqui, né, Roger? Escolhemos um portal aqui onde a gente já tem alguns relatórios que estão disponíveis. E aí foi disponibilizado esse menu, onde temos aqui os relatórios, diversos relatórios da parte de faturamento, né? No portal CRM, que está disponível esse aqui para nossa demonstração. E esses relatórios, eles são todos baseados em filtros, né? Então, podemos clicar num aqui, onde a gente vai ter a tela de filtros, e essa tela de filtros, ela necessariamente, quando nós disponibilizamos um relatório, nós não precisamos construir uma tela de filtros para estar disponível para execução do relatório, né? É uma tela que ela é gerada de forma dinâmica, então, né? Nós temos uma série de parametrizações e modelo baseado em XML, onde nós montamos os filtros que nós precisamos num determinado relatório, e com base naquele modelo, os filtros são exibidos, então, para cada um dos relatórios disponíveis no menu, tá? Para que a gente possa, então, fazer a parametrização e chegar nessa tela aqui, a gente precisa de alguns pontos aí, né? O principal deles é ter o modelo de filtro apontados no SIGA. Então, a gente vai demonstrar agora como isso é feito, né? Que pode acontecer, então, de forma manual, lá pelo perfil do usuário, lá no desktop, assim como a gente já tem os modelos de pesquisa dinâmica, por exemplo, que é baseado em modelos XML, né? Os modelos de filtros de relatório seguem exatamente o mesmo conceito. Então, nós vamos entrar aqui na tela de filtros, de perfil do usuário, onde a gente tem ali modelos de filtros. E aqui a gente pode, a partir dessa tela, então, cadastrar os modelos, né? Ou então, se nós não tivermos cadastrados esses modelos, à medida que nós executarmos o SIGA, solicitarmos para o menu aquele determinado relatório, se ele não tiver cadastrado aqui, seja no perfil do usuário, ou então no perfil padrão para todos os usuários, né? O que ele vai fazer de forma automática, então, um download dos modelos padrões que o SIGA disponibiliza para a pasta do SIGA Install, onde tem os modelos, né? Onde nós já temos modelos de relatórios, modelos de pesquisa, nós vamos ter agora também os modelos de filtros, né? Então, ele faz esse download automático daquele relatório que está sendo solicitado, né? Então, acho que a gente pode entrar lá, né, Roger, no SIGA Install. Isso. Então, na estrutura do SIGA Install, nós temos aí modelos, né? Dentro de modelos, já temos todos aqueles conhecidos, né? E ganhou uma nova pasta aí, que são os modelos de filtros, né? E aí as áreas de cada um dos filtros, né? Então, o que nós vamos demonstrar, nós estamos no portal CRM, nós vamos demonstrar os relatórios de faturamento. Então, a gente vai entrar aqui na pasta do faturamento, onde nós temos os modelos de filtros disponíveis. E aí, editando, então, o modelo de filtro, que nada mais é do que um XML, muito semelhante à pesquisa dinâmica, onde nós temos disponíveis, então, todos os filtros para aquele relatório que está sendo executado, né? Assim como nós temos lá no desktop os nossos
relatórios com os seus filtros, ó, então a gente tem todos esses filtros nesse relatório, que é o que a gente está executando lá pelo portal, né? Que é os movimentos de pedidos, ó. Todos esses filtros estão disponíveis. Então, nós temos todos eles aqui, e aí, obviamente, o nome não vai ser exatamente da label que tem lá no desktop, né? Porque aqui nós trabalhamos com APIs, então, para fazer toda a comunicação, né, do front com a parte do SIGA, onde vai rodar o relatório, nós temos esses nomes sugeridos aqui e que devem ser utilizados, então, quando nós fizermos alguma modificação no modelo aqui de filtro, né? Então, a gente tem que usar exatamente como está nessa lista. O que nós estamos disponibilizando no momento com o SIGAN são os filtros padrões que nós chamamos, são aqueles que estão no topo, né? Desse modelo, ó. Então, todos esses aqui é o modelo padrão que vai ser disponibilizado pelo SIGAN. Tá? Vai ser distribuído sempre com a versão. E agora, na RC 230502, né? A partir dela, então. E aí os demais filtros estão abaixo, como comentário, para servir como uma base para quando a gente for fazer uma modificação, uma cópia, então, desse modelo padrão aqui, disponibilizar cópias nos ambientes de cliente, a gente possa personalizar essa tela de filtros, né? Então, tem todos os filtros disponíveis aí para esse relatório. Assim como os demais, todos eles têm relatórios aí com muitos filtros, né? 50, 100 filtros, talvez, aí. Então, nós temos diversos modelos disponíveis, né? E aí, nesse caso aqui, nós vamos agora lá no portal para ver como é que eles ficam disponíveis na tela, ó. Exatamente aqueles que estão lá no modelo XML são os que vão aparecer aqui. Então, sempre que eu quiser construir um relatório, disponibilizar filtros novos para esse relatório, eu vou lá no modelo, e aí aquele lá é o modelo padrão do Cigan, então, de preferência que não se altere aquele lá na pasta do Cigan Installs, faça uma cópia dele e faça a personalização quando necessário, né? É isso, né, Roger? Isso, então Agora a gente tem tá. a questão de execução e de zoom também, né? Que eu acho que a gente pode mostrar, né? Isso. Agora, alguns campos aqui a gente disponibiliza uma lupa, né, que é a função de zoom já conhecida. E neste caso aqui, a unidade de negócio, ó, quando a gente for clicar nela, então é mostrado todos os registros que estão cadastrados. Aqui, por padrão, lá no modelo, são carregados 1000 registros, podendo ser alterado, né? Então, carregou os 1000 registros aqui. Na nossa base aqui, a gente não tem todos, né? Mas aí, a gente pode selecionar o necessário, clicar em selecionar e ele joga lá para o campo. Aqui a gente também tem o construtor de pesquisa, também é uma função lá que já vem da PD Web, onde a gente pode construir aqui alguns filtros, né? E uma função nova aqui, que como a gente carrega somente 1000 registros, caso a gente precise achar algum registro que não esteja aqui, a gente tem uma função aqui para carregar novos registros. E aqui, então, a gente poderia pesquisar para o novo nome e ele iria fazer um novo registro e atualizar essa modal. E aí eu poderia selecionar o registro e salvar. Aqui a gente fecha. Ô, E Roger, podemos fazer um exercício ali no pedido, por exemplo, pedido inicial tem a lupa ali para a gente fazer o zoom, né? Se eu tiver, então, na minha base mais do que 1000 registros, nessa carga que ele está fazendo inicialmente, nesse browser, ele vai trazer 1000 registros, é isso? isto, uhum, será Tá, trazido 1000 registros. tá. Daí, em cima desses 1000 registros, se eu precisar consultar algum, e obviamente vou precisar muitas vezes, né? Não vou saber exatamente o que eu preciso. Aí nesse campo aqui é onde eu faço a pesquisa em cima dessa carga desses 1000 registros, é isso? Uhum, isto, sem fazer uma nova requisição, né? Então, se a gente Uhum, pesquisar aqui, vai trazer todos os códigos representantes que eu digitei aqui, em cima desses 1000 registros. certo. Uhum. Agora, caso não ache nesses 1000 registros, então tem essa opção aqui para carregar novos registros. Uhum. Eu
vou selecionar um aqui de exemplo. Ele jogou o pedido lá para o campo correspondente. Tá. Agora nós temos a questão ali dos modelos de relatórios, né? A gente disponibilizou aqui na web também esse cadastro que já é feito lá na web. Então, se a gente vier aqui no relatório que a gente está trabalhando, ó, nós temos aqui os modelos. Neste caso aqui, é um modelo original, né? Então, se nós vamos fazer uma impressão aqui demonstrando ele, ó, quando o modelo é original, ó, ele irá fazer o download, vai colocar na pasta downloads e a gente pode abrir ele aqui. Aí ele fez o download porque o arquivo de saída final é um RTF, né? E ele não consegue abrir diretamente no browser. É isso, Isso, né? o browser exige que seja um PDF, né? Mas como é um modelo original aqui, não tem como a gente fazer alteração nele. Porque os nossos modelos originais, eles já vêm com saída em RTF, né? É Isso. isso. Uhum. Uhum. Aqui, então, a gente pode fazer um cadastro novo. Fazer aqui um web teste. Vou carregar aqui um modelo de relatório, né? Então, obrigatoriamente, quando é na web, a gente tem que salvar ele lá na CDN, em relatórios, né? Então, lá na CDN a gente vai ter uma pasta chamada relatórios. Aqui a gente pode inserir uma outra pasta, caso a gente queira, né? Vou criar um teste aqui. Para quem não Ah, sabe o que é CDN, a gente pode explicar um pouquinho, né? Que é o ambiente, vamos dizer assim, de forma segura, onde vão estar sendo disponibilizados os arquivos que vão transitar entre o servidor, que é onde o Cigã vai estar rodando, com o front, que é o final, onde o usuário vai ter acesso, né? É a tela web, né? Então, esse caminho CDN que nós temos aqui é algo que é parametrizado através de um nome lógico, né? Até o próprio Cigã cria CDNs quando é feita a atualização, caso ainda não esteja parametrizado, né? Então, ele sugere um caminho aí para que seja disponibilizado, porque nada mais é do que um caminho que o servidor, então o Cigã vai estar rodando, né? Através do broker, precisa ter acesso a esse caminho e a web também. Então é um caminho comum entre as duas camadas, né? Tanto o Cigã que vai estar rodando, quanto o browser aqui final, né? Que vai estar disponibilizando no portal. Então, isso seria a nossa CDN, né? ó, e aqui a gente também tem uma opção de adendo, que ao final do arquivo aqui ele pode adicionar a data e hora, para não sobrescrever o arquivo, né? Porque se não tiver data e hora, ele vai sempre sobrescrever, né? Nós temos também a opção de adicionar o usuário que emitiu esse relatório, ou ambos. Então, nesse caso aqui, vamos colocar ambos. E eu posso definir ele como padrão, e se eu quiser desligar as fontes embutidas do PDFA, para deixar mais rápido essa conversão, nesse caso aqui eu vou deixar assim, e vou salvar. Ó, o modelo salvo. Então, se a gente for lá na pasta da CDN, acessar aqui, então a gente vai ter ele vai salvar aqui em modelos, ele vai dividir aqui pelo código do usuário, neste caso aqui é RRS, vai dividir pelo grupo do relatório, e aqui ele salvou então aquele modelo. Esse aqui. Agora, quando a gente for executar, ele vai abrir uma nova guia. Ele foi configurado automaticamente como PDF. E aí, se a Uhum. gente for lá na CDN novamente, lá em relatórios, ó, ele criou minha pasta teste, colocou o nome do relatório, botou o código do usuário, a data e o horário. Um detalhe aqui importante, quando eu clicar em imprimir e não tiver, neste caso aqui, ó, não tem nenhum configurado como padrão, ele vai te dar uma mensagem aqui dizendo que não encontrou uma impressão padrão, né? Então, vai ser disponibilizada essa tela, essa modal aqui, para te selecionar qual modelo tu deseja utilizar para imprimir.
Assim como nós temos no desktop, né? Quando não tem um modelo padrão já configurado, ele já abre a tela de seleção, né? Uhum. Tá. E como ficou lá no desktop para eu enxergar Ó, aquele caminho vamos ver desse aqui, é o novo mesmo ali? relatório, né? O Uhum. controle aqui, vou abrir. Personalizado. Ó, temos já aquele modelo primeiro que a gente usou, que é o original, e o webtest criado lá na web. Então, ele jogou o arquivo modelo que eu mostrei lá para a pasta modelos, onde é dividido pelo código usuário e o relatório, e jogou a pasta, o arquivo final, no local que eu queria, a pasta teste, junto com o usuário e a data e o horário. Isso ele criou automaticamente. Então, quando eu estiver cadastrando pela web um modelo de relatório, ele sempre vai fazer o upload, porque ele está no ambiente do cliente, né? Ambiente web. Então, ele precisa fazer um upload desse arquivo modelo para o servidor. E o caminho, então, comum entre eles é o da CDN, né? E ele vai sempre jogar na subpasta modelos, né? Uhum. Vai ficar ali armazenado os modelos que os usuários cadastrarem, né? E por isso que ele coloca sempre o código do usuário como sendo uma subpasta, é isso. Isso. Temos aqueles dois modelos. Agora a gente vai fazer uma cópia do original, só que a gente vai apontar para a CDN. Então ele faz uma cópia aqui do próprio Cigã Install, e aqui o arquivo abrir, a gente vai apontar lá diretamente para a CDN. Confirmar, tá aqui Daí, ele. nesse caso aí, Roger, ele vai pegar o modelo, vai continuar pegando um modelo diferente lá da web, quando a gente cria um modelo por lá, que a gente aponta automaticamente, ele joga no modelos da CDN, né, aquele arquivo que ele fez o Uhum. upload. Aqui, como a gente fez uma cópia pelo desktop, ele vai usar o modelo que está no Cigã Install, só que o arquivo final que vai ser gerado, eu já estou parametrizando aqui que ele vai ser gerado lá na CDN, então, Isso. utilizando a estrutura da CDN. Uhum. Ok. Vou voltar lá. Ó, só mostrando aqui, então tem aquela nossa cópia. Agora eu vou imprimir usando ela. E aí, como estava lá configurado para PDF, ele já abriu numa nova guia. Outro detalhe Uhum. importante aqui é que os modelos originais a gente não é possível excluir eles, né? Então ele vai te dar uma mensagem aqui e não é possível editar ele também. A única coisa que eu consigo fazer aqui é definir ele como padrão. Então se eu quiser definir ele como padrão e salvar, posso salvar aqui, carrego a página. Então na hora que eu for imprimir agora, ele não vai abrir aquela página, que ele já tem definido um padrão, mas vai utilizar aquele direto. E aí como é um modelo original, ele vai baixar, como é um RTF também. E o detalhe importante aí do modelo original, como a gente vai ter, o cliente começou a usar os relatórios nos portais agora. Ele não cadastrou nada para que o arquivo seja gerado lá na CDN. De, de uma forma automática, então, o que o Cigã faz nesse caso, pode entrar lá no desktop só para a gente demonstrar, no arquivo, isso aí mesmo, onde a gente tem o original, ó, nesse aí, ó. Pode ver que não tem nada de CDN aqui, mas o arquivo final, de forma automática, o Cigã gera ele na CDN, né? No arquivo, no caminho padrão, aquele de relatórios, né? Sem ter a subdivisão. Isso, no Tu- raiz lá, né? Isso, Relatórios, lá na tu tem raiz. aí no Windows Explorer, tu tem aberto a CDN ainda, né? Uhum. Ó, Então, a CDN vai até o relatórios e nesse caminho padrão relatórios é onde ele vai gerar, né? Quando não tiver uma CDN configurada no modelo, né? e gerou Então, agora é sim sempre aqui, 24. né? Então, todos Uhum. os relatórios já tiverem cadastrado como modelo original e eu não for alterar e for utilizar ele, sempre vai ser naquela pasta relatórios que ele vai fazer a geração, certo? Certo. Ok, eu acho que Ok. Sim. mostramos todas as possibilidades aqui, né?
O único detalhe que a gente poderia fazer agora diferente só, para o pessoal ver como é que vai funcionar, é nós editarmos o modelo XML, né? Talvez esse modelo aí, a gente faz uma cópia dele e acrescentamos um campo, ou removemos um campo de filtro, né? É uma coisa, vou deixar ele como cópia mesmo. Pode ser como cópia, aham, Vou editar ele. Vamos aqui excluir alguns campos. pode ser. Só um detalhe que como ele vem lá na pasta, ele vem Protegido, né? protegido. Então a gente tem que tirar aqui somente leitura. Editar. Agora sim. Vamos apagar aqui e vamos pegar, por exemplo, esses campos a mais aqui. Então vou copiar aqui. Vou vir aqui. Tá. Salvar. Então agora a gente tem que fazer como foi uma atualização ali, a gente alterou, a gente tem que ir lá no editar perfil, vamos cadastrar esse novo modelo. Vamos vir em filtros. Agora eu quero cadastrar no meu usuário. A gente seleciona lá, ó, controle pedido copy. Ele busca automaticamente lá na pasta inglês tal em filtros todos os modelos que já tem. Então, e já salva o arquivo modelo aqui, tudo automático. Uhum. Feito isso, então, já está cadastrado. Se a gente voltar aqui em todos, ó, tem o do usuário, tem o usuário genérico. Vamos recarregar a página. Os relatórios eles sempre vão dar prioridade, sempre vai verificar primeiro se tem um cadastrado para o usuário. Caso não tenha, ele usa o genérico. Mas nesse caso, a gente alterou, ó, colocou aqueles novos campos, esses dois campos, e removeu os outros. Uhum. E gerou o relatório novamente. Certo. Então é isso, né? Uhum. Então tá.